Estamos de volta e vamos agora para a nossa entrevista do dia. Nosso convidado de hoje é o advogado Leonardo Paletô, especialista em direito eleitoral. Doutor Leonardo, obrigado pela presença, boa tarde. Boa tarde, Túlio, boa tarde, Juliana, boa tarde, telespectadores de Assim TV. Esperamos mais uma vez esclarecer as dúvidas relativas às impugnações. Doutor Leonardo, assustou o número de pedidos de impugnação feito pelo Ministério Público, né? 89 pedidos, embora seja em 89 ações, com 86 pedidos de impugnação, 86 candidaturas. É um número muito alto, né? É, na verdade, um número muito alto, Túlio, mas tem que se prestar atenção realmente no que foi que motivou essas impugnações, né? Certamente há muitos casos em que essas impugnações poderiam ter sido resolvidas com a mera diligência oficiada pelo próprio juiz relator que vai apurar o deferimento ou não dos registros dos candidatos. Então, que é o caso dessa situação de quitação eleitoral, por exemplo, você não está quite, aí o juiz solicita que você prove que está, não é isso? Isso. O que acontece? Há a faculdade pela própria legislação do relator do processo, seja o juiz, ele diligenciar no sentido de converter alguma impropriedade do ato do registro para que o candidato pudesse corrigir. Sendo que o Ministério Público foi mais diligente. Temendo que isso não ocorresse, verificou todas as falhas possíveis, em que pese algumas serem de natureza um pouco mais grave, outras de natureza mais elementar, e já entrou com as impugnações dos registros. Então, certamente em alguns casos, apenas a correção de alguma tecnia e a comprovação dessa quitação eleitoral, ela vai ser suficiente para sanar e para gerar o deferimento do registro do candidato. Mas no caso da lei da ficha suja, que tiveram alguns candidatos aí que caíram nesse quesito aí da lei da ficha suja, é mais grave nesse sentido? Porque enquanto que os outros casos, apenas uma correção de ajustação, apresentação de uma certidão de quitação eleitoral, ela resolveria, nesses casos pontuais, Juliana, vai haver apuração realmente se aquela inelegibilidade ela está presente. Não que porque houve o ingresso da ação, isso vai resultar necessariamente no indeferimento do registro. Vai se apurar cada caso, de forma tópica, de forma específica, vislumbrando realmente as suas peculiaridades, se aquele candidato ele está abrangido pelo rol que entra na questão da ficha suja, para poder se apurar isso. Então, vai haver uma instrução processual e cada caso vai ser analisado de forma tópica. Agora, não se pode realmente ser leviano e avisar que não são mais graves. Os casos em que importa a questão que diz respeito à lei da ficha limpa, eles são casos mais temerosos para os candidatos, sim. E aí, a partir de agora, começa a contar o prazo de defesa dos candidatos cujo registro está sob pedido de impugnação? Isso vai até quando? E quando é que a Justiça vai dar um veredito sobre isso? Isso, o rito é muito célere. É o rito, como a gente chama judicialmente, sumaríssimo. A partir de agora, vigora o prazo para que se apresentem as defesas e contestações. Então, os candidatos, em alguns casos, vão apenas juntar essas certidões e comprovar, e em outras não. Eles vão apontar provas, eles vão indicar indícios, vão até apontar testemunhas em casos que tem que se apurar, aqueles que vão além do direito, apontar fatos, e vai se fazer a instrução processual. Vencida a instrução processual, o relator tem 3 dias, são 7 dias para a apresentação de defesa, e depois da instrução processual, apenas 3 dias para que o relator leve o processo em mesa para julgamento, já que o rito é muito rápido e tem que se julgar rapidamente. Eu acredito que em meados de agosto, o tribunal tenha conseguido já terminar todos esses casos, até porque ela tem um prazo legal para cumprir isso, porque ainda tem a outra instância, né? Após, caso algum registro seja indeferido regionalmente pelo Tribunal Regional Eleitoral, ainda há a possibilidade de se levar isso para o TSE. Agora, com ônus do partido, se não substituir o candidato. Mas isso, nesse caso, fica os candidatos com pedido de impugnação, que muitas vezes a gente fala, o candidato está impugnado, ele só está impugnado quando o juiz, a justiça impugnar. Mas esses candidatos podem participar normalmente da campanha? Exatamente. A legislação também atua isso. O candidato, ainda que o registro esteja sub júdice, assim que se considera, ele pode continuar participando normalmente da campanha, realizando seu dia a dia eleitoral, como se nada tivesse acontecido. Agora, acaso ele venha a ser votado com o registro ainda sub júdice, esses votos ficarão também nessa qualidade, esperando o deferimento final do registro. Se na última instância, no Tribunal Superior Eleitoral, esse registro não for deferido, os votos todos serão anulados. É um risco que o candidato corre de acreditar que ele vai ter o seu registro deferido, mas ele não vai ser impedido de forma alguma de realizar sua campanha eleitoral. Doutor Leonardo, muitos dos pedidos de impugnação e de registro foram feitos pelo Ministério Público, mas alguns não, de adversários, né? No caso de Vilma, por exemplo, o PT questionou aí o fato dela ter assumido a prefeitura naquele período que Carlos Eduardo se ausentou para ir uma viagem na Europa. Qual é o seu entendimento em relação a esse pedido de impugnação?
Na verdade, eu não conheço os detalhes desse caso especificamente. Assim, a gente viu pela imprensa o que foi noticiado, né? Então, assim, tem que se ver realmente o que foi que o PT apontou de atos que foram praticados, eventualmente, pela candidata ao Senado, Vilma de Faria, para se saber se realmente houve essa participação efetiva na Prefeitura, não. Por isso que eu lhe digo, vai depender da instrução processual. Nesse caso específico, é um caso que deve abrir uma instrução processual e que a candidata vai provar que não exerceu, enquanto que a outra parte vai tentar provar que ela exerceu. E aí vai se ter um julgador para dizer. Eu não tenho como me posicionar, Juliana, porque eu realmente não conheço o caso em minúcias, para poder lhe dizer se houve realmente a infringência à norma ou não. Há prioridade nesses julgamentos em relação à chapa majoritária, porque a majoritária são 2 candidatos, 2 ou 3, que eu tenho o caso do vice também, né? São 3 candidatos. E proporcional são 200. Há prioridade no caso da Justiça Eleitoral para isso? A prioridade, na verdade, é para os DRAPs. O que significa isso? São para as coligações. Tanto a majoritária como a proporcional. Porque entenda, se a coligação já estiver errada, se já tiver alguma coisa, algum vício que vai inquinar a própria coligação, todos os candidatos, por sua natureza, também estarão com aquele vício patente. Então, primeiro, vai se impugnar as coligações, para se depois, então a prioridade, Túlio, é do registro das coligações, majoritária, proporcional e depois os candidatos. Doutor Leonardo, esses pedidos todos de impugnação aí assustou muita gente, né? Já é uma demonstração que a campanha este ano vai ser extremamente judicializada? Essa sua conclusão é uma conclusão realmente que não tem como se fugir. Veja que o próprio Ministério Público sequer esperou que as diligências fossem requisitadas pelo Tribunal Regional Eleitoral e já entrou com as ações de impugnação. Isso já prova o quão importante é essa questão da judicialização da campanha e o que também que existem pessoas vigilantes, que estão preocupadas, que o Ministério Público está preocupado, que os outros candidatos estão preocupados na lisura do pleito, que é o que a gente mais quer. Então vai se apurar e quem realmente for ficha limpa, quem tiver tudo quito com a Justiça Eleitoral, vai ter o seu registro deferido. Quais são os principais prazos eleitorais a partir de agora? Agora todos se focam realmente até a eclosão da propaganda de rádio e TV, que é na segunda quinzena de agosto, tudo se volta para os referimentos de registro. Afinal de contas, a gente não tem como saber ainda quem são os legítimos pleiteantes, né? Enquanto não tem os seus registros deferidos. O prazo agora é terminar as defesas individuais, as instruções processuais dessas defesas e os julgamentos delas. Esses são os principais prazos que a gente tem que ficar atento. O julgamento é quando? O final? Aqui, pelo menos em primeira. O final para cá é primeira, segunda quinzena de agosto, tem que estar isso praticamente concluído para poder subir para o TSE. Ok, muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal Verdade. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição para esclarecer o que for necessário. E o Jornal Verdade desta terça-feira vai ficando por aqui. A todos vocês, uma excelente tarde. A gente volta amanhã. Continue com a gente. Vem aí Bianca Fratos e Anderson de Almeida com mais esportes. A todos uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.